Falando agora um pouco sobre Arrow Function, que são funções anônimas, que é um novo jeito que o JavaScript representa funções. Primeiro, vamos dar um exemplo de como que a gente representou funções na primeira aula. Então, function, eu vou criar uma função que a partir de um valor, ela me retorna um valor multiplicado por 2. Então, o nome dessa função vai ser multiplica valor. E eu vou passar um número como parâmetro. E eu quero que ela me retorne esse número multiplicado por 2. A gente viu que a gente tem que chamar essa função multiplica valor, passando um argumento para ela, que eu vou passar 10. Pegando um retorno dessa função, eu vou imprimir console.log resultado. Executando, ela me informou que o resultado foi 20. Está correto. Como que eu represento essa mesma função como uma função anônima? Primeiro, a gente tem que criar uma variável. Então, const multiplica valor. E eu vou atribuir essa variável uma função. Eu vou colocar parênteses, igual maior e chaves. Aqui dentro do parênteses, eu posso passar meus parâmetros, que é um número. E eu vou retornar dessa função o número multiplicado por 2. Comentando a função de cima, agora eu posso chamar minha função, né? Multiplica valor, passando meu argumento, que era 10, e pegar o retorno dessa função, const resultado. Imprimindo o valor do resultado, console log, resultado, eu vou ter o mesmo resultado. Só que com funções anônimas, a gente pode omitir alguns detalhes dessa função. Por exemplo, essa função tem apenas uma linha. Então, eu posso omitir essas chaves e esse retorno. Então, ficaria assim, eu omitiria as chaves e o retorno. Porque é implícito que essa função vai retornar um número multiplicado por 2. Se eu executar, ele me informa o mesmo resultado, 20. Ou seja, não modificou nada na função. Eu também posso, como é um parâmetro, eu posso omitir esse parênteses. Se eu executar, me retorna o mesmo resultado, que é 20. Agora, minha função virou apenas uma linha. Eu tenho um parâmetro, que é o número, e ele vai me retornar, a função vai me retornar um número multiplicado por 2. Agora, se fosse um segundo parâmetro, exemplo, um valor, aí sim eu tinha que informar os parênteses. Se eu informar agora eu passaria o valor. Agora eu tenho um segundo argumento, né? Então eu passaria o valor 2. Executando, 20 também. O que mudou? O que mudou é que agora eu coloquei os parênteses, né? Agora, se eu quiser fazer alguma verificação antes de retornar, aí sim eu tenho que informar o retorno. Exemplo. Eu quero verificar se o valor que eu passar, se ele for menor que 0, eu quero informar que os dados são inválidos. Se ele for maior que 0, aí sim eu dou o retorno da minha função. Então, if, se o valor for menor que 0, eu vou retornar que os dados são inválidos. Se ele for maior que 0, então ele vai me retornar o número multiplicado pelo valor. Se eu executar agora, deu o mesmo resultado. Mas se eu informar um número menor que 0,
ele me retorna que os dados são inválidos.